Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe grandiosamente. Hoje nós estaremos falando da lição 12. A lição 12, que tem como título O Banquete de Ester, Denúncia e Livramento. O texto áureo diz o seguinte: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto o que o inclina. A verdade prática, aquela pela qual nós temos que ler e praticar no nosso dia a dia, diz o seguinte: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuí-la a um poder acima do que eles têm, a um Deus no céu. Essa verdade prática é muito importante, porque nós iremos sim respeitar as leis, os nossos líderes que estão no poder, mas desde que não fira a Sagrada Escritura. Importa obedecer a Deus do que aos homens. O texto da leitura bíblica está em Ester 7, do versículo 1 até o 10. Bom, nós vimos que na lição passada o Mardoqueu ele foi honrado por Amã. Naquela condição, agora até a mulher dele, Azeres, mulher do Ramã, e os seus amigos também já estava prenunciando uma derrota. Nós vamos ver que tudo seria resolvido nesse segundo banquete. Vamos ver como que vai dar o desfecho dessa história. Agora que nós vamos ter Ramã, vamos ter o rei e vamos ter a Ester. E esses três personagens irão nos mostrar como que Ramã irá ter o seu desfecho final. Como que Ester terá o seu final desfecho. E qual será o apoio ou a visão do rei referente ao que Ester irá falar para ele, visto que já estamos no segundo banquete e Ester ainda não contou o que ela queria contar para o rei. Então, o primeiro tópico disse o banquete e a denúncia. Aqui, nós vamos entender que o dia terrível de Ramã estava prestes a chegar. Nós vamos ver que o enforcamento de Mardoqueu também estava em jogo até o presente momento. E quando Ramã estava conversando ainda com sua esposa e seus amigos, veio a cavalaria real e tomou Ramã para que Ramã fosse para o segundo banquete, por ele ter sido ali convidado. Quando ele chegou ao banquete na sala do vinho, eles comeram. E ali então o rei novamente perguntou ali para Ester qual seria o seu pedido. A curiosidade era muito grande, visto que ela também convidou Ramã para este grande evento que era esse banquete. Aqui nós vamos ver que a lição fala sobre esse vinho, né? E vamos entender que o povo que estava na Pérsia e até mesmo o rei Assuero e Ramã não eram pessoas que adoravam o Deus de Israel. Então o vinho, as bebidas, elas eram festivas ali, como costume nas histórias dos antigos. Mas a Bíblia fala que nós temos que fugir da aparência do mal. Nós vemos que o vinho hoje em dia, não o vinho em si, mas a bebida alcoólica tem trazido muitas e muitas desgraças na vida de pessoas, como mortes no trânsito, várias violências domésticas e aí por diante. Então vamos fazer como a Bíblia diz, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Existem pessoas que tomam as suas taças de vinho e ficam tranquilas,
mas o bom é nós evitarmos o máximo, né? Então, falando desse banquete do vinho, houve aqui esse pequeno trecho que nós lemos, e apenas algo para nós falarmos para a nossa geração de hoje, referente ao alcoolismo. Bom, o açoueiro agora chegou para ela e disse: qual é a sua petição? E chegou o grande momento. Ela olha para o rei e diz: queria morrer. O rei já fica assustado. Como assim, minha rainha? Que história é essa de que você vai morrer? E ela revela não somente ela, mas também todo o povo dela iria morrer. E o rei agora fala: não, mas como isso pode acontecer? Quem é que vai fazer isso com você? Quem pode usar matar a rainha? Então ela revela que é Ramã. Quando o rei viu aquela situação, o rei ele viu aquela injustiça do lado de Ramã, e ele agora vai lá para o jardim. Ele fica ali após o palácio, pensando o porquê que Ramã queria fazer isso. Qual o motivo que Ramã queria fazer isso. Então a rainha Esté revela o que Ramã fez. Ramã criou um decreto e usou o anel real para que assim matasse todos os judeus. E ela agora vem e revela que ela também era judia. E que a pessoa que ele queria matar era Mardoqueu, justamente a pessoa que salvou a vida do rei. Injuriado, o rei ele vai lá para o jardim, como eu relatei, e ele fica um pouco pensativo. Nesse momento, Ramã, ele se arrependeu, e ele se prostra no aposento da rainha para pedir perdão. Ele ia pedir perdão pelo que ele fez. Quando o rei voltou, o rei viu aquela situação. O Ramã, deitado, quase prostrado na cama, o rei pensou com segundas intenções. Pensando ele que ele queria aproveitar da rainha. E nós vamos ver que neste momento que o rei viu aquela situação, os guardas vieram e aí levaram Ramã. Nesse momento, o Ramã estava pedindo socorro e o rei estava furioso, mas muito furioso, porque Ramã, com esse apavoro, prostrou-se diante da rainha, aproximou-se da rainha sem ser eunuco. Então ele feriu uma das leis persa que era proibida. Não podia chegar perto das mulheres do rei, da rainha, a não ser que o rei o permitisse. E Ramã fez isso. Por isso o rei pensou que Ramã queria a desonrar. Nesse momento que o Mardoqueu ele se prostrou, um dos eunucos, o Arbona, ele revelou para o rei que o Mardoqueu tinha feito uma forca, ou que o Ramã tinha feito uma forca para o Mardoqueu. Nesse momento o rei viu a maldade de Ramã, querendo matar o homem que salvou a vida do rei, querendo matar a esposa, e queria não matar somente ele, mas todo o povo. Nesse momento ia desestruturar tudo, porque o povo judeu estava trabalhando para o palácio, trabalhava para o rei. Eles mantinham um equilíbrio social. E nós vamos ver que essa forca de 22 metros que foi revelada para o rei, agora o rei mandou que o próprio Ramã morresse pela própria forca. Nós vamos ver que o que ele fez, esse seu total, essa sua soberba, o trouxe à ruína. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Mardoqueu tinha tudo, assim como Ramã também tinha. A diferença é que Mardoqueu era humilde e Ramã
tinha tudo, mas não tinha a humildade. Ramã tinha riquezas, esposa, tinha 10 filhos, tinha honras, tinha privilégios, mas a soberba o fez morrer no próprio mal que ele causou para o Mardoqueu. A forca que ele fez para Mardoqueu, ele morreu na própria forca. Vamos ver que a história mudou de lado. Então a Ramona, ele fez isso porque ele viu que a coisa não ficou muito boa para Ramã. E essa revelação foi muito importante para que o rei soubesse quem realmente era Ramã. Vamos ver que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus, ele quer que o ímpio se converta para que ele viva. Nós vamos ver que esse homem que se tornou rebelde, ele procurou a própria destruição. Ramã, com essa sua crueldade, querendo matar Mardoqueu, não somente ele, mas todos os judeus, ele foi enforcado na própria forca. Que Deus, ele nos abençoe, que ele nos proteja da soberba, dessa altivez, porque como foi falado, a injustiça que ele fez, usando o anel real para poder fazer ali um edito e matar tantas pessoas, o rei confiava nele. Por isso que o rei não quis falar, o que você vai fazer? Não, o rei dava carta branca para ele. Infelizmente, Ramã não foi uma pessoa que trouxe confiança para o rei, e agora ele morreu na própria forca. Que Deus venha nos abençoar e que nós possamos estar fugindo de toda maldade, de toda soberba. Olha, a lição número 13, a última lição, nós vamos falar sobre a Esther, essa portadora das boas novas. E nós fecharemos essa lição com uma grande história de Esther, com grandes aprendizados. Eu creio sim que a 13ª lição, 13ª que nós estudaremos na nossa próxima oportunidade, vai nos dar uma grande oportunidade de ver realmente o que esse livro de Esther nos trouxe para que nós venhamos aprender. Olha, na próxima lição, nós falaremos sobre uma festa, a festa de Purim. Eu creio que nós aprenderemos muito. Então eu aguardo você na próxima lição. Que Deus te abençoe e graças a Deus.